Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, eu não sou exemplo de nada. Mas é uma reflexão, um pensamento, um pouco de filosofia por detrás. O tempo é muito amplo, é muito complexo, né? A Érica aqui estava falando, a gente chegou, ela está falando de idade, eu tenho corpo de X, pensamento de Y, mas estou respondendo com a idade e tal, né? Falando de tempo, a gente fala de tempo toda hora, e muitas vezes a gente percebe, e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas o que eu acho, uma forma que eu escolhi para demonstrar como o templo é emblemático, é trazer como ele tinha um deus dedicado a ele na mitologia grega, que era Cronos. E Cronos era filho de Urano, que representava o céu, filho de Gaia, que representava a terra, irmão, ele era um dos titãs, né? E ele se tornou o primeiro rei de todos os deuses. Teve um reinado muito próspero, mas existia uma profecia contra Cronos, que dizia que um dos filhos dele iria matá-lo, iria destroná-lo. E aí ele pediu para a mulher dele e falou: olha, todo filho que a gente tiver você me dá, e ele devorava. A mulher dele é a Reia. E assim ele fez, exceto com um que ela conseguiu esconder dele, que foi Zeus. E Zeus conseguiu destronar, e essa figura, a representação é de Ré entregando o filho para ele, né? Então, segundo a tradição clássica, Cronos simbolizava o tempo. E por isso Zeus, ao derrotá-lo, conferir a imortalidade aos deuses. Olha que simbólico. Quando a gente consegue derrotar o tempo, a gente se torna imortal. E o que quer dizer isso para nós espíritas? Derrotar o tempo e imortalidade. Vamos avançar um pouquinho mais e entender um pouco na nossa fé raciocinada, né? Pensar filosoficamente, entrar um pouco no espiritismo. A primeira pergunta é: qual o papel do tempo na sua vida? Está parando para pensar? Dá para imaginar nossas vidas sem uma contagem de tempo? Vocês conseguem imaginar a vida sem tempo? Nossas rotinas são totalmente estruturadas nessa noção. Quem consegue viver sem um calendário hoje, hein? Eu não consigo. Eu falo para minha filha, assim, pai, você me leva tal dia? Eu falo assim, você me manda no meu calendário, senão não vou lembrar. Parece que somos escravos do tempo. E aí, cabe a gente voltar, quer dizer, desde quando se tem, como é que o tempo ele sempre foi medido, ele sempre foi entendido do jeito que ele é entendido hoje, né? E eu fui estudar um pouquinho, desde quando, né, existe contagem de tempo e como é que é. Bom, o mais atrás possível são os judeus, né? Eles contam, eu achava que era a partir de Moisés. E, em teoria, pela crença judaica, é a partir de Adão. Né? Hoje eles estão no ano 5.784. Ou seja, 3.760 antes de Cristo. Né? Ao redor do 3.000 antes de Cristo, os egípcios criaram o primeiro calendário solar com 365 dias. Crê-se que o calendário chinês também está atualmente no 4.722 e foi criado pelo imperador Huangdi em 2637 AC. Se você fizer a conta ali, não vai bater exatamente, mas ele é um calendário lunar, totalmente lunisolar. Ele não tem a contagem de 365 dias, na verdade são 354 dias, originalmente, desde lá de trás. Depois ele se adaptou, os chineses hoje já usam o calendário gregoriano, que a gente vai falar, né? E a criação numérica do tempo sexagesimal. O que quer dizer isso? Os babilônios e os sumérios, né, na Mesopotâmia, sexagesimal é baseado no número 60, era um número mágico para eles. Era um número que era divisível do 1 até o 6, todos esses números são divisíveis por 60, e ele está presente mais do que a gente imagina. Se você pensar que são 12 horas de dia e 12 horas de noite, 12 é divisível por 60.
Os 30 dias do mês, divisível por 60. Os 12 meses do ano, divisível por 60. 360 dias, que foi calendário por muito tempo, também. 60 é divisível por 360. Isso foi em 1950 a.C. E olha o tempo que se passou para se mexer no tempo. A contagem do tempo. No século XVI, final do século XVI, o Papa Gregório fez um ajuste. Ele chamou astrônomos e matemáticos para fazer todos os cálculos, entender que a Terra era 365 dias, 24. E ele ajustou já o entendimento de ano bissexto, ele mexeu, ele jogou mais 10 dias no calendário. E ainda mexeu como são os anos bissextos. Inclusive, descobri uma coisa que eu não sabia. Em 2100, deveria ser um ano bissexto. Mas os anos bissextos, em fechamentos centenários, é só a cada 400 anos. A cada 200 anos, perdão. Então, em 2000 foi ano bissexto, 2100 não vai ser ano bissexto. Só em 2200. Ele vai ser a cada 4 anos, mas em 2100 pula, não vai ser. Só no final do século XVII, que é um cientista holandês, propôs a subdivisão da hora aos 60 de novo. Em 60 minutos. Minuto vem do latim pequeno. É uma porção menor. Quando tinha o relógio solar lá atrás, com os egípcios, sumérios, babilônios, a subdivisão era aproximadamente em cada 2 horas, não em uma. E somente ao redor do século XIX é que veio a necessidade de uma segunda ordem divisível, novamente de 60 partes, que foi chamado o segunda ordem divisível. Atualmente a gente pode medir o tempo na milésima fração. Então, olha quanto tempo levou para a gente chegar na contagem do minuto. E hoje a gente está no milésimo. Levaram 7.000 anos para chegar na contagem do minuto. E de lá para cá, em 300 anos, 400 anos, a gente já está no milésimo de segundo. Deu uma acelerada? Mexeu no tempo? Está correndo? E aqui uma ilustração muito interessante de quanto tempo cada produto levou para alcançar 50 milhões de usuários. A gente tem essa sensação, a gente discute muito isso hoje, né? O mundo evolui em velocidade exponencial e a humanidade cada vez mais se torna refém do tempo. Está correndo muito. E aí, se a gente saindo da contagem de dias, segundos, minutos, a gente também pode se referir ao tempo como 3 instâncias. Passado, presente e futuro. E aí vai a primeira pergunta aqui. Eu sei que o Gustavo gosta de participar. Não é que ele está na mesa operadora que ele não vai participar, viu, Gustavo? Você é um cara participativo. E aí a pergunta que fica é: quais são as nossas interações com o passado? Que tipo de interação que a gente tem com o passado? São boas? São ruins? O que a gente costuma fazer em relação ao nosso passado? Como é que a gente trata o nosso passado no nosso dia a dia, na nossa vida? É bom? É ruim? É bom? Memórias, legal. O que mais? Sensação, como o André convidou a gente para agora há pouco. Tem coisa ruim no passado também? Tem coisa ruim. A gente nunca se apega a coisa ruim. A gente não faz isso, né? Nós somos tranquilos. A gente larga tudo que é ruim lá para trás, né? A gente não fica com remorso, não fica torturado por coisas que já foram e não tem como mudar. Não acontece. Preso por erro que a gente cometeu? Nunca. Jamais. Se é lá em outro planeta. Aqui, não. Né? É isso aí. Muito bem. E quais são as nossas relações com o presente? Como é que a gente trata o nosso presente, hein? Mal? Mal, olha só. O pessoal o passado tá mais bem tratado no nosso coração, hein? O presente não tá legal. O André já foi decisivo aqui. Mal por quê? Que tipo de coisa que a gente tem no presente que a gente trata mal, André? Você acha? Fica preso em outros tempos. Não vive o presente. Não dá tipo de muito importância. O que a gente fica fazendo agora?
A gente se ocupa do quê no presente? Celular na mão. Interessante. O que mais? O que mais, Ju? Do passado. Sonhando com as do futuro. Sonhando com as do futuro. Correria, né? Ah, tá muita correria. Eu não faço isso. Imagina que não. Sem tempo para amigos. Trabalho, trabalho, trabalho. Preso à rede social. Esse último não acontece. Eu botei aqui de exemplo. Isso um dia vai acontecer. Isso não acontece. Preso à rede social. E o futuro? Como é que a gente lida com o futuro? Qual é a nossa relação com o futuro? É legal? É bacana? É estranha? Como é que a gente trata? Oi? Medo? Medo. Otimismo. Otimismo, legal. A gente não fica preso no futuro. Com o passado a gente fica preso, o futuro não. Não? Sim? Não vivo o presente por causa do futuro. Por quê? O que te atormenta no futuro, Érica? Sempre esperando algo acontecer. Muito bem. Se ganhar na loteria. Né? Tipo Newton, debaixo da árvore, esperando a maçã cair. Né? Se ele soubesse que a maçã vai cair, né? É que aconteceu por acidente. E aí ele usou aqui no favor dele, né? Ansiedade a gente tem? Não. Esse é meu campeão. Esse sou eu. Esse sou eu. Pré-ocupação. Eu botei o pré de propósito grande aqui. Pré-ocupação. Eu não fico preocupado. Eu pré-me ocupo. Eu já tudo. Monto todo o cenário na minha cabeça. Assim, ferrou. Vai dar ruim. É melhor parar agora. Esse sou eu. É um terror. Você não quer ficar perto de mim com o futuro, né? Esperança. Tá vendo? Você vê como uma pessoa positiva é outra coisa, né? Curiosidade. Tem. Ninguém quer saber do futuro. Ninguém. Não vai. Cartomante, bola de cristal, tarô, não rola. Dá um pulo no centro para ver se vem alguém para te contar, né? Ninguém vai no centro para ver se algum espírito vai trazer uma mensagem do futuro para ele. Isso não acontece. Imagina se não. Pois bem. Então, já que a gente está falando de fé raciocinada, a minha irmã falou, o que ela falou? Que é um tempo sem cronologia. Desejo viver em Kairos, que é um tempo sem cronologia. Ah, será que nós vamos falar alguma coisa parecida com isso? Eu entrei em Kairos, mas será que a gente vai chegar lá? Né? Bom, eu não vou dar aula, nem pretendo ser o Einstein aqui. Mas o Einstein, o tempo é tão importante que o Einstein estudou e a teoria da relatividade dele tem tudo a ver com o tempo. Né? A teoria da relatividade, ela relativiza tudo à velocidade da luz. Né? Então, por exemplo, dois eventos que ocorrem no mesmo momento no sistema de referência, se forem observados em outro referencial, podem ocorrer em momentos diferentes. Depende a partir de onde você está observando e a relação que você tem com a velocidade da luz é super importante. Veja aqui, são 300 milhões de metros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Em cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. É pouco? É muita coisa. E mesmo assim, tem muito planeta que está a anos-luz daqui. Né? Você leva um ano, calcula por 300, são 365 dias, vê todos os segundos, e ele percorreu 300 mil quilômetros em cada um desses segundos de cada ano. Imagina a distância. É muita coisa, né? Deus é muito grande, né? Fazer um universo desse tamanho é infinito. O Einstein ele vê o tempo como uma quarta dimensão. Ele descobriu que está muito próximo à velocidade da luz, altera a relação que a gente tem com o tempo. E tem um exemplo aqui que, por exemplo, se a gente embarcasse numa espaçonave a 90% da velocidade da luz e voltar depois de 10 anos, na verdade, 23 anos se passaram, não 10. Porque depende do seu referencial.
e da sua relação com a luz. E ele descobre também que o tempo passa mais lentamente quanto maior for a gravidade. Olha que interessante. Para Einstein, o tempo e o espaço estão interconectados. E passado, presente e futuro são somente ilusões. Será? Será que a gente tem alguns indícios disso aqui? Né? E como é que a gente coloca... Como é que a ciência se entrelaça com o espiritismo, né? A velocidade da luz. E eu achei aqui um livro que é do Camille Flammarion. Camille Flammarion foi amigo de Allan Kardec. Contemporâneo e amigo de Allan Kardec. Ele fez um discurso no funeral de Allan Kardec. Allan Kardec resenhou os livros dele. Ele escrevia na Revista Espírita e comentava, né, e criticava. Crítica no sentido de comentar os livros do Flammarion. Né? E um dos livros dele, que é de 1866, chamado Narrações do Infinito, a história é contada por um espírito, chamado Lumen. Tem acento, então eu chamo de Lumen, não Lumen. Você vê que Lumen tem a ver com luz. E ele conta várias viagens siderais. E numa delas, ele conta do próprio desencarne dele. Ele está num processo, ele devia ser muito adiantado. E ele, pouco antes de desencarnar, ele se vê olhando lá para o fundo e ele estava olhando para a estrela de Capela. Veja bem, isso é 1866. Essa primeira citação de Capela que se conhece em toda a literatura do Espiritismo. Só muito depois, acho que a gente veio ter o Chico Xavier escrevendo Exilados da Capela. Né? E ele acha o lugar um pouco... Tem algo que o atrai ali, né? E ele desencarna e pouco tempo depois, aparentemente ele era um espírito muito iluminado, né? Muito já leve, denso, e ele já se projeta num dos planetas do sistema de Capela. Né? E ao chegar lá, ele encontra pessoas que são uma espécie de astrônomos com filósofos. Camille Flammarion, um astrônomo. Né? É Lume, não é o Camille Flammarion. É um espírito, é um personagem do livro dele. E ele percebe que eles todos estão virados para o espaço e observando justamente a Terra. E o curioso é que eles não estão observando com o uso de telescópio. Eles são espíritos tão adiantados que eles conseguem ter essa visão com um aparelho que os corpos deles têm nesse planeta. Eles conseguem enxergar a Terra, se projetar, ver as coisas sem nenhum tipo de instrumento auxiliando. E aí ele percebe que ele também consegue fazer isso. E quando ele se projeta e olha para a Terra, ele vê Paris, que era onde ele tinha vivido. Mas ele se toca e ele fala assim, Paris aqui está diferente. Está mais antiga. Ele viu Paris 72 anos antes do que ele tinha vivido. Estava num planeta há 72 anos luz dali. Aquela imagem chegou até ele 72 anos depois. Ele viu o passado. De onde ele estava era presente. O que ele via era presente. Mas na verdade era o passado, já tinha passado. E isso não é um conceito estranho na astronomia. Todos nós sabemos que para o céu que a gente olha, tem estrelas ali que já não existem mais. O brilho delas chegou, atravessou anos-luz, atravessou o espaço, anos-luz, chegou até aqui, a gente está vendo, mas ele já parou de brilhar. E a gente não sabe. E como o tempo é tratado no Espiritismo, né? Para o Espiritismo a duração do tempo pouco importa. Para uma vida na eternidade. A gente acredita na eternidade. Você mata o tempo, você tem a eternidade. Então de que importa o tempo se a gente acredita na eternidade? Não podemos mensurar o tempo nos diferentes mundos. É relativo o tempo para cada mundo e a evolução do espírito. Deus é eterno, está presente em todos os lugares do universo e não se sujeita a
efêmero tempo como vivido na Terra. Para ele, todos os tempos são o mesmo. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre isso. Os Espíritos compreendem a duração como nós? E a resposta é não. E isso faz que nem sempre nos compreendais. Quando se trata de fixar datas ou épocas, os Espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Muito depressa? Então eu vou ler novamente. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que nem sempre nos compreendais. Quando se trata de fixar datas ou épocas, os espíritos vivem fora do tempo. Tal como compreendemos, a duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Se eu não me engano, no nosso lar, André Luiz passou 8 anos e a mãe dele, que estava no mundo mais elevado, para ela não era essa a sensação. Ele não teve essa noção, certo? E na Gênesis, segundo o Espiritismo, capítulo 6. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo, relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Nada. A gente preocupado. Então, se o tempo é sempre presente, quer dizer que eu estou preocupado se é futuro ou se é passado, mas no fundo, tudo é presente? E como é que a gente pode tirar proveito do presente? Porque o André falou aqui, todo mundo concordou que a gente não está tirando bom proveito do presente. E tem um guru alemão aqui, o Eckhart Tolle, escreveu um livro, um best-seller aqui, chamado O Poder do Agora, né? E lá, ele resumidamente diz que a melhor maneira de se evitar o sofrimento é viver o agora. Olha o Renato ali se pré-ocupando e eu podia estar vivendo agora, sofrendo com o futuro. Cabeça dura. E eu ainda tenho dificuldade, mesmo tendo preparado isso aqui e sabendo. É difícil. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o. Como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne um amigo e um aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como que por um milagre. Faz sentido? Se eu estou focado aqui, não estou preso no passado, preso, correntado. Preso não é bom. Ninguém gosta de estar preso. Ou no futuro, pré-ocupado. Não estou ocupado com o futuro, eu não tenho tempo agora. Estou pré-ocupado com o futuro. Tem também um monge zen budista, faleceu em 71, chamado Shunryu Suzuki. E eu acho muito interessante esse trecho dele. O ensino está em cada momento, cada existência. Quando você vive completamente cada momento sem esperar nada, você não tem ideia do tempo. Se você puder apreciar cada coisa uma por uma, agora, você terá pura gratidão. Mesmo que você observe apenas uma flor, essa flor inclui tudo. Hoje em dia acho que o pessoal chama isso de mindfulness, né? De foca no agora, né? Olha ali.
aqui o profissional que entende do conceito. E aqui, Emmanuel, no livro Doutrinando a Fé, isso aqui é de 1937, se eu não me engano, é lá no comecinho. É em razão disso que os túmulos falam que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas, para vos dizer que a vida é o eterno presente e que a imortalidade dentro dos institutos da injustiça incorruptível que nos observa e julga é um fato incontestável. Eterno presente. Presente no sentido de tempo e presente no sentido de dádiva de Deus. Até em língua não latina, presente, dádiva e presente, tempo, como no alemão, por exemplo, Geschenk, é a mesma palavra. E é uma língua não latina. Então, retomando sobre as 3 instâncias do tempo, sobre o passado, o futuro e o presente. A gente já tinha de Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás, não pode ir para o passado. Não adianta a gente se ocupar do passado, querer voltar atrás para fazer um novo começo. A gente pode começar agora e construir um novo futuro. É o que a gente faz agora que faz o futuro. E não ficar preso no futuro sem fazer nada agora. Aí não vai rolar. Essa é para mim. Um dia eu vou seguir isso aqui. E eu já fiz alguns exercícios. Quando você larga o famoso joga para o universo, quando você sente que suas forças iguais, você fala assim, acho que eu já fiz tudo, eu vou deixar rolar. E não é que o negócio não é tão feio. É difícil desapegar, mas acontece. É difícil o exercício. Mas se você vai no mindfulness, eu falo assim, quer saber, eu vou aproveitar agora, isso aqui está lá na frente, e você lá na frente às vezes é 2 dias, não é tão longe não. Eu já fiz, agora não adianta mais, não depende só de mim. Então, agir no presente para resgatar o passado e construir um novo futuro. É assim que o Espírita vê. Então a gente pode concluir que o tempo é presente. No finalzinho eu achei para dar um pouquinho uma graça, esse é um escritor uruguaio. Ele escreveu assim, em algum lugar de alguma selva alguém comentou, como os civilizados são esquisitos. Todos têm relógio. Ninguém tem tempo. Era isso, gente.